Olá, eu sou Rogério e este é o vídeo 18. Nesse vídeo nós vamos conversar rapidamente, de uma forma bem breve, de alguns dos principais fatos que ocorreram na Alemanha antes do início da Segunda Guerra. Não vão ser citados todos porque é uma infinidade deles. E eu resolvi destacar apenas alguns, não é? E a gente pode começar comentando desses fatos a partir de 1918, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando os combatentes voltaram para a Alemanha com aquele complexo da facada nas costas, e entre eles estavam Adolf Hitler, né? Que em 1921 ele se torna presidente do NSDAP, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E como é que ele chegou lá? Ele chegou lá a partir de discursos dele, que ele foi sendo reconhecido, ele começou a gerenciar e tirou o antigo presidente e assumiu a presidência do partido. 2 anos depois, em 1923, ele com Rudolf Hess, Hermann Göring e vários outros, eles deram o putsch fracassado da cervejaria em Munique, onde eles tentaram tomar o governo, o poder do governo, e não conseguiram, né? Bom, e aí o tempo foi passando, vários outros fatos foram ocorrendo, mas o que é que a gente pode apresentar aqui de destaque? Em 1928, nas eleições, o NSDAP apresentou apenas 2,5% dos votos. Eles tinham apenas 12 cadeiras das 491 cadeiras do Reichstag. Em setembro de 1930, eles pularam para 18,3%, ou seja, 90 das 491 cadeiras do Reichstag. Em julho de 32, foi quando o NSDAP teve no topo de sua popularidade. Eles conseguiram 37,2% das cadeiras, ou seja, 183 de 491. E em novembro de 1932, em outra eleição que teve, a popularidade deles caiu e eles atingiram apenas 33% dos votos do Reichstag, o que equivale a 162 cadeiras das 491. Com isso, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães começou a ser reconhecido perante todos como um dos partidos mais fortes que tinham e maior representatividade dentro do Reichstag, ou do Reichstag. E com isso, com as pressões internas e as políticas lá foram acontecendo, em 31 de janeiro de 1933, Hindenburg empossou Hitler como chanceler da Alemanha. Em 27 de fevereiro de 1933, ou seja, praticamente um mês, ou menos que 30 dias após a eleição de Hitler, os nazistas promoveram a queima do Reichstag. Na realidade, quem encabeçou isso de fundo foi Hermann Göring e Heinrich Himmler. Mas eles pegaram, obviamente, um bode expiatório lá e disseram que foi o cara que tocou fogo, e o cara ficou provado depois que sozinho ele não poderia ter feito o que foi feito. Em maio de 1933, teve a famosa queima dos livros. Essa queima dos livros foi promovida principalmente por Joseph Goebbels, que nós vamos falar dele em outra oportunidade. Os nazistas, promoveram a queima de todos os livros, sejam eles quais fossem, de que origem, de que natureza, de que assunto tratasse, que fosse contra a filosofia dos nazistas. E isso não foi uma coisa que ficou muito bem vista pelo mundo em relação à Alemanha. Em 30 de maio de 1934, ocorreu a Noite das Facas Longas. O que foi isso? Isso foi praticamente uma forma que os nazistas acharam, principalmente Hitler, né, de eliminar todos os inimigos, todos aqueles que Hitler sentia-se ameaçado. Entre eles estava Ernst Röhm, um antigo amigo e partidário de Hitler, e Hitler estava vendo esse cara como um poderio muito crescente à frente da SA, e ele foi um dos vários que foram assassinados a partir do dia 30 de maio, que foi o cume, né, da Noite das Facas Longas.
E em 2 de agosto de 1934 morre Hindenburg. Hitler era chanceler e ele passa a ser, além de chanceler, presidente da Alemanha também. E com isso ele assume o comando das Forças Armadas. E quando ele assumiu o comando das Forças Armadas, ele deu um passo muito interessante aí. Ele fez com que todos os militares fizessem um juramento de fidelidade a ele e não à Alemanha. Então os militares estavam amarrados a uma fidelidade à imagem de Hitler e não da Alemanha. E praticamente 17 dias depois, no dia 19 de agosto de 1934, foi criado o título de Führer. Führer em alemão significa líder. Então Hitler passou a ser conhecido por Führer. Em 15 de setembro de 1935, foram promulgadas as leis de Nuremberg. Essas leis ficaram conhecidas como leis de Nuremberg, mas na realidade o nome da lei era Lei da Cidadania e Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã, onde já legalizava, já oficializava a proibição no casamento entre alemães e judeus. Então o antissemitismo já estava aí galgando a passos largos para chegar onde chegou, né? Em 1938, Hitler também assumiu o comando do exército. Um cabo, que era um mensageiro da Primeira Guerra, assume o comando do exército. Isso aí já estava se mapeando onde se ia chegar, né? E no dia 9 de novembro de 1938, houve a Noite dos Cristais Quebrados. O que foi isso? Os nazistas promoveram a quebra de todas as lojas, de várias das lojas dos judeus na Alemanha. E com isso levou-se o nome de a Noite dos Cristais Quebrados. Já foi um passo além que estava se dando na segregação, na eliminação dos judeus. Então, esses breves fatos são fatos que eu escolhi assim a ponta de dedo, são pequenos, muitos poucos, que procura retratar o passo a passo interno da Alemanha até o início da Segunda Guerra. E no próximo vídeo que eu vou falar a seguir, eu já vou tratar dos passos externos que levaram à condução da Segunda Guerra. Ok?